Meus irmãos, enquanto nós cantávamos esses cânticos espirituais, eu me lembrava que na minha família, que não é pequena, certa vez eu tinha proposto no meu coração a mesma coisa que Josué. Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas quando eu vi o tamanho da minha família, eu olhei para Miriam e disse: meu amor, a Miriam não estava muito bem naquela época. Eu disse: você precisa se cuidar, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor e eu preciso de você. Igual a gente cantou, né? E Miriam naquela noite ela orou para mim e falou: meu amor, se eu morrer... Começou a cantar: céu, lindo céu, céu, lindo céu. E eu disse: meu amor, você vai me deixar só? Não é fácil. E naquela noite eu disse: meu amor, eu vou cuidar mais de você. E no meu coração eu fiquei com esse desejo de cuidar mais de Miriam, para que ela estivesse sempre ao meu lado. Semana passada a gente encerrou a mensagem dizendo que quem ama, cuida, ao refletirmos sobre a vida de Samuel. E eu tenho feito todo esforço para que ela fique um pouco mais comigo. Não tenha tanta pressa assim de ir para o céu. Aliás, isso é interessante, que a gente que é crente, a gente tem a certeza da salvação, sabe que é uma coisa boa, mas ninguém quer ir logo. Não é verdade? A gente que é pastor, que visita muitos doentes, eu também já tive nessa situação, né, com toda certeza da minha salvação, mas quando me perguntaram: você quer ficar mais um pouco? Eu disse: quero. Eu sei que lá é melhor, mas não está na hora ainda não. Essa ideia de cuidado é aquilo que eu queria conversar com vocês hoje à noite, né, essa proposta de família, meu maior patrimônio, através da vida de alguém muito especial em Israel, que por falta de cuidado chorou, certa vez, o leite derramado. O título da mensagem é: o pai chora o leite derramado. A história de um rei cuja família não era, aparentemente, o seu maior patrimônio. Os irmãos têm ideia de quem eu estou falando? Eu ouvi Davi? Exatamente. Eu digo aparentemente, porque a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai fazer a leitura da Bíblia, até mesmo ao julgar algumas atitudes de alguns personagens que viveram antes de nós, numa outra cultura, num outro contexto. E às vezes a gente quer ler a Bíblia como se fosse aplicada, dirigida para as pessoas que vivem hoje. Então a gente tem que ter alguns cuidados, porque a Bíblia não diz que Davi era um homem relapso com a sua família, não sou eu que vou dizer, mas fica evidente que, em matéria de cuidado, especialmente como pai, Davi, embora fosse um excelente general, um rei, né, um homem segundo o coração de Deus, um líder espiritual para o seu povo, Davi andou pisando muito na bola. E essa história, uma parte dessa história, eu convido a igreja a ler comigo em 2º livro de Samuel 18. 2º de Samuel 18, nós vamos ler do 24 ao 33. Segundo livro de Samuel 18, a partir do 24, diz o seguinte: Davi estava assentado entre as duas portas da entrada. Subiu a sentinela ao terraço da porta sobre o muro e, levantando os olhos, viu que um homem chegava correndo só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei:
E o rei respondeu: se vem só, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Viu a sentinela outro homem que corria, então gritou para a porta e disse: eis que vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também traz boas notícias. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, parece ser Ahimaás, filho de Zadok. Então disse o rei: esse é um homem de bem e trará boas notícias. Gritou Ahimaás e disse ao rei: paz. Inclinou-se com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Respondeu Ahimaás: eu vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o teu servo ao rei, porém não sei o que era. Disse o rei: põe-te ao lado e espera. Ele se pôs e esperou. Chegou o etíope e disse: boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: sejam como aquele os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, quem me dera eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós nos desafiamos a meditar sobre família, e nesse mês tantas mensagens têm reforçado o valor de algo que é um projeto seu e que vai muito além daquilo que nós podemos imaginar, até mesmo na nossa própria relação como teus filhos. Peço que nos dê discernimento da tua palavra, é a oração que faço humildemente em nome de Jesus. Amém. Essa é a história do final de um golpe de Estado. Mas não foi um golpe qualquer. Esse golpe foi aplicado por nada menos do que o primogênito de Davi. Absalão, filho da jezreelita Ainoã, com quem Davi havia casado, juntamente com outras mulheres. E aí a gente já começa a ter uma ideia da dimensão de que Davi, embora tenha sido um homem segundo o coração de Deus, e isso ficou evidente quando Samuel foi levado a ungir o próprio Davi, porque foi antes mesmo de ser rei que Deus disse que havia rejeitado Saul e eleito no lugar dele um homem segundo o seu coração. Mas esse Davi, ele quando se torna rei, ele começa a tomar decisões que não estavam exatamente alinhadas com a palavra de Deus. Todos sabemos que a lei dizia que quando um rei fosse constituído sobre Israel, então ninguém se engane que a monarquia não pegou Deus, como nada pega Deus de sopetão. Deus sabia que isso ia acontecer, e ele já havia estabelecido que quando o povo tivesse um rei, uma das coisas que o povo não poderia ter era muitas mulheres. Conta-se que Davi deve ter tido 12 mulheres, não há relato de todas elas. Pelo menos 8 são conhecidas, e a primeira delas, Ainoã, era mãe de... Eu falei que Ainoã era mãe de Absalão, mas na verdade Absalão, ele era filho de Maaca, que era a mãe também de Tamar, que foi violada por Absalão. E na verdade, aí está o começo da história que nós acabamos de ler, o final, a morte de Absalão. Tudo começa com a atitude do primogênito de Davi, esse sim, Aminon, desculpem a confusão, que certa vez, seduzido pela beleza da sua irmã, embora a lei também proibisse o incesto,
o estupro, e isso devia ser punido com a morte, ele se encanta com a sua irmã e violenta a sua irmã. Isso foi uma desgraça na vida de Davi, na família de Davi. E ela era irmã, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, de Absalão. E Absalão coloca no coração dele matar o seu meio-irmão, o primogênito de Davi, Aminon. E ele planeja isso por aproximadamente 2 anos, não fala nada para ninguém a respeito, nem mesmo para Tamar, de que ele ia vingar a honra da sua irmã. E aqueles casamentos mistos de Davi, aquela poligamia de Davi, que Deus tolera, mas ele não prescreve para ninguém. O povo de Israel sabia desde o início que o projeto de Deus era um homem e uma mulher. E Davi, até mesmo por alianças políticas, ele vai contraindo vários matrimônios, e isso vai trazer esse problema para a família dele, porque um meio-irmão estupra a sua meia-irmã, e isso gera um problemão, porque a vida de Aminon passa a correr risco. Certa vez, do mesmo jeito que Caim fez com Abel, Absalão arma uma cilada para Aminon e mata o seu irmão. Davi, que não tinha feito nada com Aminon, quando ele estuprou Tamar, embora ele fosse o rei de Israel, a palavra nos diz, no segundo livro de Samuel, que Davi ficou furioso. E basicamente foi isso que aconteceu, exatamente isso, Davi ficou furioso. Ele não tomou nenhuma providência contra Absalão. E isso faz com que Absalão tenha que fugir de Jerusalém, e exilado, ele passa um bom tempo pensando em como voltaria, e tudo isso termina com um golpe de Estado, porque Davi não é capaz, não foi capaz de mandar matar seu filho, e depois ele não é capaz sequer de, já que ele não matou, aceitar o seu filho de volta. É necessário que outras pessoas intervenham na situação, criando situações para levar Davi a aceitar o seu filho. E eu fico imaginando no coração de Absalão, quando ele ouvia a leitura da palavra, de que a pena de Aminon, ela deveria ser punida com a morte. Eu fico imaginando que na cabeça dele, ele entendia que havia cumprido a lei. E talvez esquecendo que a primeira evidência do pecado da humanidade foi justamente o assassinato de um irmão por outro irmão. Ele se sente juiz do seu irmão e provavelmente nem se demonstra culpa por isso. O que ele quer é retornar para casa. E o seu pai não é capaz de recebê-lo. As razões para esse golpe de Estado, elas foram de ordens diferentes. Foram de ordens políticas, afinal de contas, numa monarquia, quem decidia mesmo era o rei, e Absalão queria ser rei. Foram de ordem espiritual, porque desde o tempo dos juízes, que o povo fazia o que queria, ninguém queria ouvir a Deus, e isso foi o motivo de tanta provação que o povo passou. E um rei, ele é praticamente pedido. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver que ele encerra dizendo que aquele era um tempo em que cada um fazia o que queria em Israel, justamente porque não tinha um rei. O relato de Juízes praticamente cria o ambiente para justificar a atitude que o povo vai tomar de pedir um rei sobre si. Mas um rei, ele decide muitas vezes de acordo com a sua própria cabeça, com a sua experiência, com o seu talento, com a sua vivência. E foi assim que Davi tomou uma série de decisões erradas, e as principais razões que levaram à morte do seu filho foram razões de ordem familiar. Porque Davi foi omisso
no caso do estupro de Tamar, Davi, com a sua omissão, provocou a ira no coração de Absalão. E curioso porque quando Absalão cria aquela cilada para o seu irmão, ele pede a Davi para ir com o seu irmão para um lugar distante. E Davi parecia meio desconfiado, porque ele pergunta: o que é que você quer com o seu irmão? Mesmo assim ele abençoa e vai. Então Davi não era capaz nem de perceber em casa, embora fosse um general astuto, os perigos que rondavam o seu lar. Era um homem muito preocupado em ser um grande líder de Israel, em fazer coisas grandiosas, e não houve outro rei como ele em toda a história de Israel. Porém, ele não era capaz de perceber o perigo rondando a sua própria casa. Foi com a permissão de Davi que o Aminon, falecido, havia pedido para Tamar ir até ele. Isso era uma coisa muito difícil, porque ela era uma virgem, então ela praticamente não tinha contato. Seria quase impossível dele ter um momento a sós com a sua irmã. Mas ele cria uma situação, fingindo doença. Davi também diz que ela pode ir até o irmão, e acontece o que aconteceu. Então Davi, ele parecia não estar muito atento ao que se passava no coração dos seus filhos. Parecia não estar muito atento às necessidades dos seus filhos. Parecia não estar tão preocupado com o sucesso da sua família, quanto o sucesso do seu reino. E nisso ele foi formidável. Davi coloca um amor indulgente sobre os seus filhos, como aquele que, por não ter dado tanto amor, não está tão presente, começa a fazer concessões que não deveria. Davi coloca o seu amor paterno indulgente acima dos seus deveres para com o próprio Deus, como líder espiritual do seu povo, e nem puniu Aminon, nem tomou nenhuma providência especial, pelo menos de acordo com o relato bíblico, para restituir a honra da sua filha. Há quem diga que ela passou a vida toda sem casar, mas não sabemos mais nada sobre isso. E muito menos para punir, e muito menos ainda para mandar trazer de volta para Jerusalém o seu filho exilado, se recusando a ver seu filho, endurecendo o coração do seu filho com aquela frieza, com aquela distância, ao ponto do seu filho, quando foi recebido finalmente por Davi com um beijo, ele já não ter mais possibilidade de reconciliação com o seu pai. E aí Absalão dá um golpe de estado, ele obriga Davi a fugir. Alguns conselheiros de Davi se aliam ao novo rei, e tudo isso acontece a partir justo da cidade onde Davi havia sido escolhido rei para reinar sobre Judá, a cidade de Hebrom. O que mostra que Absalão sabia até mesmo o lugar ideal onde o golpe de estado deveria começar. E por que Hebrom? Porque Davi havia decidido transferir a capital do reino de Hebrom para Jerusalém, e provavelmente o modo como ele fez isso deixou muitas pessoas insatisfeitas em Hebrom. Absalão aproveita essas circunstâncias favoráveis e aí pede permissão a seu pai para ir para aquela cidade. Seu pai, que com certeza já sabia que o seu filho estava roubando o coração dos israelitas às portas da cidade, que era o lugar onde tudo acontecia, porque não era possível que Davi não soubesse, sendo o general experiente que ele era, que o seu filho estava tramando uma conspiração contra ele na porta da cidade, onde tudo acontece. Não era possível que Davi não soubesse disso, mas Davi não é capaz de tomar
nenhuma atitude, e isso faz com que o seu filho tome o poder e Davi perca uma parte do seu reinado, pelo menos por algum tempo. Isso foi alguma coisa que custou muito a Davi. Primeiro que para isso acontecer, é possível e até mesmo provável que muitas pessoas já não confiavam mais assim tanto na experiência de Davi como rei e na capacidade que ele tinha de dirigir aquela nação. Tanto assim que os próprios conselheiros dele, muitos deles passaram para o lado de Absalão. A honra de Davi, ela foi maculada quando Absalão recebeu um conselho de Aitofel, que era avô de Batseba, e provavelmente por tudo que aconteceu com Urias e com Batseba, não perdoasse Davi lá no fundo do seu coração e se alia a Absalão para dar conselhos contra Davi. E um dos conselhos é que Absalão tomasse as concubinas de Davi que haviam ficado em Jerusalém para guardar o palácio, à luz do dia, para todo mundo saber que o filho havia desonrado o pai. É uma história realmente que mexe muito com o meu coração como pai. Tudo isso foi possível, além do fato de Davi ter se afastado da palavra de Deus. Não podemos ignorar que quando do pecado de Davi, do adultério com Batseba e do homicídio de Urias, o próprio Senhor, por meio do profeta Natã, disse a Davi que essas coisas aconteceriam. Até o episódio das concubinas foi dito que aconteceria. Então, Deus, na sua soberania, Ele não fez com que essas coisas acontecessem, mas Ele permitiu que acontecesse, sabendo da maldade que se instalaria no coração do seu filho, para punir Davi, para que Davi entendesse que apesar de ele ser rei em Israel, que Deus continuava reinando sobre o seu povo, e ninguém, sequer o rei, poderia jamais se afastar da lei do Senhor. Davi pagou um preço muito caro pelos erros que ele cometeu. Falando sobre aceitação e família, eu elegi a falta de aceitação como um dos principais fatos que fez com que o coração de Absalão ficasse daquela forma endurecido contra o seu pai. Porque no fundo, Absalão, ele até desejava o reinado de Israel. Talvez não no início, mas ele passa a desejar. Mas ele tinha uma consciência de justiça muito grande, porque se a gente for analisar direitinho, a lei de Deus se cumpriu por meio de Absalão, quando Aminon foi morto, porque era essa a pena para aquele tipo de pecado. Então Absalão, ele tinha um senso de justiça, só que ela tinha o próprio senso de justiça. Ele queria fazer justiça com as próprias mãos. Ele provavelmente criticava o seu pai por não ter dado ouvidos à palavra de Deus, mas ele estava andando no mesmo caminho, inclusive desonrando o seu pai, que é o único mandamento, honrar pai e mãe, que traz consigo, ou pelo menos é o primeiro, uma promessa de longa vida sobre a terra. E ele ignora isso e desonra o seu pai, querendo fazer o seu próprio senso de justiça prevalecer. Mas eu fico imaginando, queridos, que se Davi tivesse tido um pouco mais de atenção com aqueles filhos, se Davi estivesse mais presente na vida deles, muito disso aqui poderia ter sido evitado. O choro de Davi, Absalão, Absalão, se pudesse morreria no seu lugar, é como chorar o leite derramado. Àquela altura não havia mais nada o que fazer, pelo menos a respeito de Absalão, de Aminon e da honra de Tamar. E como realmente
a família de Davi sofreu por conta dos pecados do seu pai. Ele se negou a estender a mão ao seu filho. O amor que ele tinha pelos seus filhos, ele falhou em demonstrar com atitudes. Atitudes como corrigir, na hora que tinha que corrigir, aceitar quando fosse o momento de aceitar, abraçar quando fosse o momento de abraçar. E como o coração de Absalão clamava por tudo aquilo que foi negado pelo seu pai, Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus. Davi entregou Absalão ao seu próprio coração. A dor de Absalão pela rejeição do pai transformou o seu coração no coração endurecido, pronto para roubar não apenas o coração do povo, mas também, se fosse preciso, até mesmo matar o seu pai. Davi faz de tudo para que aquele jovem não morra. Mas Joabe, criticando Davi pela escolha dele, provavelmente entendendo que Davi tinha tomado a decisão errada, Joabe desobedece e mata Absalão. Como isso aconteceu não vem ao caso. O fato é que Absalão foi morto pelo homem de confiança de Davi, e esse mesmo homem de confiança encarrega duas pessoas de darem a má notícia ao rei. O rei julgou errado, porque ao ver um mensageiro, ele entendeu que eram boas notícias. Seriam más notícias se ele visse mais de uma pessoa voltando, principalmente se tivesse com um aspecto de derrota. Mas quando ele viu um mensageiro, ele entendeu que havia vencido. Mas naquele caso, vencer para ele foi perder. E eu queria chamar a atenção de vocês para a primeira aplicação de tudo isso que nós estamos ouvindo nessa noite. Não importa o quão vitorioso você deseja ser, a família não vale o preço da sua vitória. Não adianta ser extremamente bem-sucedido na sua carreira e perder a sua família, os seus filhos. Porque a família é o seu maior patrimônio. Vencer para Davi foi perder. Porque Davi se importou muito mais em sujeitar a terra. E os irmãos devem saber que no reinado de Davi, o reino de Israel, que nunca foi aquilo que Deus queria que tivesse sido do ponto de vista geográfico, ele chegou à maior expansão em toda a história, porque Davi sujeitou e venceu todos os seus inimigos. Mas ele não conseguiu conquistar toda a terra prometida. E dentre os inimigos que Davi teve que vencer, estava um da sua própria casa. Quem fez Absalão inimigo? Foi a negligência de Davi de não estar atento às necessidades da sua família. Foi a indulgência de Davi de não ser severo na hora que tinha que ser. Foi a impenitência de Davi de não abraçar o seu filho na hora que tinha que abraçar. E como essas três coisas, se bem feitas, podem mudar o resultado de muitas famílias a partir dos problemas que elas estão enfrentando. Atenção, perdão e correção. Três coisas que faltaram. Davi fracassou em aceitar o seu filho. Davi não foi capaz nem de aceitar o seu filho, nem de fazer a justiça da lei. Deixou seu filho distante. Vários anos.
E é muito interessante como as pessoas pensam. Os jovens, prestem bem atenção nisso. Muitos pensam que a distância vai ser um remédio para os relacionamentos que estão adoecidos ou estão próximos de partir. Eu nunca vi, eu não sou tão experiente assim, mas já tenho aí quase 50. Já acho que já passei da metade da montanha. E eu nunca vi distância consertar relacionamento. E parece que o remédio errado agravou o problema. Ao invés de Davi tentar consertar a morte de Aminon, não tinha mais jeito, a honra de Tamar também não. Mas quem sabe dar um direcionamento diferente para a sua família, parar, analisar aquilo que estava errado. Provavelmente o que ele ia encontrar de mais errado estava dentro dele mesmo. Normalmente o que a gente quer é culpar os outros por isso. Em parte foi isso que Davi fez ao manter aquela distância dos seus filhos, do seu filho. Ao invés de ele tentar consertar aquela relação quebrada, ele pede distância, ele exige distância do seu filho. Ao ponto do filho até se questionar. Ele havia tido em certo momento o direito de voltar para Jerusalém, mas não de ir à presença do seu pai. Afinal de contas, por que é que ele me deixou voltar se eu não posso nem ter acesso a ele? Davi, com a distância, converteu seu filho num estranho. Meus queridos, a família é um projeto de Deus. É com a família que nós podemos contar. Os adolescentes têm amigos mais chegados que irmãos, mas quando chegar em algum momento da vida de vocês, que vocês passarem por certas situações, é com a família de vocês que vocês vão contar. Quem já passou, sabe por que eu estou dizendo isso. Às vezes aquele que você olha e não dá nada por ele, da sua família, é ele que abre o coração, é ele que se nega a lhe julgar, é ele que lhe estende a mão. Porque a família é realmente um projeto de Deus. E eu não preciso dizer que em Efésios 2,19, a palavra do Senhor diz que a igreja é a família de Deus. Então, como igreja, nós somos a expressão de todo esse projeto que Deus quer para um núcleo familiar, como o corpo de Cristo. Nós somos uma família. E devemos nos ver assim, como uma família espiritual. Às vezes, a gente participa da ceia, e a palavra nos diz, antes de participar, vá lá e faça as pazes com seus irmãos. E a gente participa da ceia, sem sequer liberar um perdão para um irmão. E assim, os relacionamentos eles vão ficando distantes. E a gente fica privado das muitas bênçãos que é uma vida agindo em outra vida em amor. O pior de tudo dessa história é que o tempo venceu a Davi. O tempo venceu. Se você continuar o relato de 2 Samuel, você vai perceber do capítulo 19 em diante que não passou muito tempo depois e Davi ele veio a falecer e ele não teve condições de resgatar algumas coisas que ficaram quebradas na sua família. A primeira prova disso é que quando ele morre, um outro filho, Adonias, filho de uma outra mulher, dá outro golpe de estado, dessa vez contra Salomão, que tinha sido o escolhido de Deus. Deus havia dito, por causa do teu pecado, a espada nunca se apartará da tua casa. De que forma eu entendo isso? Uma das razões que levaram Davi a errar tanto como pai, é que ao ver os seus filhos, muitas vezes ele deve ter se perguntado se ele tinha autoridade moral para corrigir os filhos, tendo feito o que ele fez com Urias e com Batseba. E às vezes, ao se nivelar por baixo, ele deixa de exercer a sua função paterna, e as coisas vão acontecendo, e quando ele menos espera, elas saem do controle. Mas a palavra diz que Deus havia prometido para Davi um reino que era perpétuo. Apesar de tudo isso, meus irmãos, Davi tinha uma coisa que nós precisamos desejar a todo momento. Se você ler o Salmo 51, hoje à noite ou amanhã ou durante a semana, você vai entender do que eu estou falando.
quando Davi escreve um salmo belíssimo de arrependimento, pedindo a Deus um coração puro e o renovo de um espírito inabalável, porque a fé de Davi no Senhor era imensa e Davi tinha uma capacidade de se arrepender verdadeiramente dos seus atos e de buscar a cada erro, tentar um alinhamento com Deus, mesmo sendo um homem pecador como nós. E isso faz de Davi uma pessoa especial. A história de Davi não acontece com a morte de Absalão, graças a Deus. Quando a gente continua a leitura do capítulo 19, a gente percebe, antes da morte de Davi, quando ele faz, um pouco antes de morrer, um cântico de ação de graças, pela vitória que Deus deu a ele sobre todos os seus inimigos, Davi tem a oportunidade de voltar para Jerusalém e ser restituído ao reino total de Israel. Davi não pune um benjamita chamado Simei, que quando ele fugia de Absalão, esse benjamita aproveitou a oportunidade para jogar pedras em Davi, para esculhambar com Davi. E Joabe querendo matar esse sujeito. Depois ele volta para pedir perdão a Davi. E Davi faz uma coisa que Jesus Cristo nos ensinou, que a gente também deve estar botando em prática na família. Jesus nos ensinou: não retribua o mal com o mal. E foi justamente isso que ele fez. Ele perdoou a Simei, quando ele disse: hoje é um dia de alegria em Jerusalém e ninguém morrerá, apesar de que os seus queriam que Simei fosse morto. Ele se encontra com Mefibosete, neto de Saul, que não havia seguido Davi quando ele fugiu. E Davi sabia, por parte de Ziba, que era servo de Mefibosete, que Mefibosete não fugiu porque queria se tornar rei em Israel. Naquele momento, Davi considerava Mefibosete um traidor. E quando ele pergunta a Mefibosete o que aconteceu, ele escuta Mefibosete. Às vezes a gente não quer escutar a nossa família. Mefibosete diz: Senhor, eu fui traído pelo meu servo Ziba. O senhor sabe que eu sou coxo. Mefibosete tinha um problema. Ele não tinha mobilidade nas suas pernas total. E ele só poderia ir montado na sua mula. E o Ziba enganou ele, levou a mula e disse para Davi: Davi, trouxe isso aqui para você e para os seus homens. E Mefibosete ficou sem poder fugir. Davi, quando sabe da verdade, ele restitui uma parte dos bens de Mefibosete que ele havia decretado que Mefibosete havia perdido por não ter ido com ele. Ele perdoa Mefibosete. Ele chama Barzilai, o gileadita que sustentou Davi no tempo que ele esteve no exílio, e quer trazer Barzilai para junto de Davi para cuidar dele até os últimos dias da vida. Ele reconhece o bem que aquele homem fez, embora ele não tenha aceitado. Davi demonstra esse coração. Parece que ele estava querendo recuperar o tempo perdido. Ele sai querendo perdoar, ele sai querendo aceitar. Parece que aquela experiência de vida que ele teve com Absalão transformam ele, dão um renovo na vida de Davi. E com esse gás extra que Davi conseguiu, depois da morte de Absalão, quando Deus cura o coração dele pelo luto, ele vence todos os seus adversários e chega aos últimos dias dele totalmente agradecido ao Senhor pelas muitas vitórias que ele recebeu da parte do Senhor. O que é que nós podemos aprender com a história do servo Davi nessa noite, meus irmãos? Primeira coisa que eu queria meditar com os irmãos é que não importa o tamanho da fama que você quer ter, a sua família ainda é mais importante. E eu sei que as nossas lutas, elas são grandes, os nossos desejos são legítimos pela promoção, pela aquisição de uma casa própria, de um carro novo, do nosso nome ser reconhecido no meio dos nossos colegas de trabalho. Tudo isso é muito importante. Mas a sua família é mais. Amém? A família, a segunda coisa, é o primeiro lugar de colocar em prática a palavra de Deus. O primeiro lugar de colocar em prática a palavra de Deus
é a família. É por isso que o texto da palavra nos diz lá em 1 Timóteo, que aquele que quer ser o líder de uma congregação, ele deve ter sua casa em ordem, porque se ele não sabe cuidar da sua casa, ele também não vai saber cuidar da igreja. Mas isso não se aplica apenas aos pastores, porque todos nós somos líderes das nossas famílias, os pais de família, as mães de família, e aqueles que não são hoje vão ser. Em primeiro lugar de colocar a palavra de Deus, aquelas palavrinhas mágicas do perdão, da aceitação, da correção, é na família. E aos pais, uma palavra de exortação, o valor do sim e do não. Davi errou dizendo não na hora que era para dizer sim, e dizendo sim na hora que era para dizer não. Não foi na palavra que eu ouvi isso, mas certa vez eu ouvi uma frase que diz: diga sim sempre que possível e não sempre que necessário. E isso é bíblico, porque os pais não podem se omitir. Se você não é pai, mas você é tio, e você tem um sobrinho sob a sua guarda, se você tem a liderança sobre qualquer pessoa da sua família, o seu papel é fazer a função de pai. E como eu tenho aprendido, meus irmãos, com os meus filhos, com a paternidade, a respeito do meu relacionamento com Deus. Porque quando eu vejo os meus filhos e eu preciso corrigi-los, muitas vezes eu pergunto a Deus: Senhor, como teu filho, será que eu não tenho feito a mesma coisa? E essa falta de empatia é o que transforma muitos pais e mães em juízes implacáveis, como Davi, de certa forma, foi do seu filho, embora não tenha cumprido a lei, mas o seu julgamento foi o exílio. E assim tem acontecido, infelizmente, com muitas famílias. Mas a família é o primeiro lugar de colocar a palavra de Deus em movimento. A terceira coisa, os problemas de Absalão e Davi foram problemas não resolvidos. Eu queria exortar os irmãos nessa noite. Problemas precisam de solução. Muitos têm chegado ao fundo do poço por ignorarem esse princípio. E aí vão empurrando o problema com a barriga, e quando percebem, está muito mais difícil de resolver. É como dívida, né? É como dívida. Se a gente não toma a rédea da situação, chega um momento que se torna muito difícil de resolver. E tem uma coisa de positiva nessa história que eu queria meditar com os irmãos, que é um valor a ser praticado na família, que é a misericórdia. Essa misericórdia está sobre a vida de Davi a partir do coração de Deus, que não tratou Davi com a severidade que ele merecia. Assim também faz o Senhor conosco. Quando nós formos julgar alguém a partir de hoje, se você não fazia isso, eu aconselho a fazer. Pense bem no princípio bíblico do credor incompassivo, que o pastor Alberto esteve hoje pela manhã pregando, né, que devia uma dívida impagável e não quis perdoar uma dívida pequena. A falta de perdão é uma evidência, muitas vezes, de que você não sabe, ou eu não sei, o valor do perdão que nós recebemos em Cristo Jesus. E foi em Cristo Jesus que a misericórdia do Senhor se tornou concreta na vida do seu povo. O Antigo Testamento encerra, Malaquias 4, no versículo 6, encerra com a promessa de que Deus, primeiro ele chama atenção à lembrança de Moisés, da lei, depois ele diz que enviaria o profeta Elias, representando o ministério profético, e eles viriam antes de quem? Do Messias, do Salvador, que iria consertar os relacionamentos, a palavra diz, e ele fará a ligação de novo do coração dos filhos ao coração dos pais. Ali tem um sentido de antepassados, ao início, como se as famílias fossem retornar ao início, ao projeto original de Deus. E o Novo Testamento, Mateus 1, versículo 1, começa com a declaração de que Jesus Cristo era o descendente prometido de Davi. A misericórdia de Deus sobre a vida de Davi faz com que ele seja
a semente do nosso Salvador, Jesus Cristo, e por meio de Jesus, as famílias são reconciliadas não apenas com Deus, mas também consigo mesmas. As famílias precisam de Jesus e somente Cristo é capaz de transformar os relacionamentos. E eu me lembro que quando entreguei a minha vida a Cristo, meus irmãos, e aqui eu encerro, hoje eu agradecia pelo aniversário da minha irmã. Eu tinha um relacionamento quebrado com ela, e embora não tivesse nem lido nada na Bíblia a respeito disso, quando eu aceitei a Jesus, o Espírito Santo me levou a um pedido de perdão à minha irmã, e nós nos abraçamos, choramos, e graças a Deus que a nossa relação foi restaurada, e até hoje é motivo de glorificação do nome de Deus na nossa família. Se isso aconteceu comigo de uma forma tão simples, quando eu nem conhecia a palavra de Deus praticamente, eu creio que isso pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Se você pede a restauração de um relacionamento, eu queria que Igor viesse aqui, se for possível, ou Paulinho, para estar fazendo, para estar tocando aqui enquanto eu estiver fazendo oração. Se você quer a restauração de um relacionamento da sua família, talvez você queira um relacionamento também, uma restauração do relacionamento seu mesmo com Deus. Esse é o momento de você colocar a sua vida diante do Senhor e meditar na vida de Davi, nas experiências de Davi, aquilo que talvez ele podia fazer para não chorar aquele leite derramado, e para que você esteja fazendo a correção na sua vida, e que você mesmo não venha depois a chorar por não ter tomado as decisões, as atitudes corretas que a palavra de Deus nos leva a buscar. Vamos orar. Feche seus olhos. Santo Deus, tua palavra, meu Deus, é maravilhosa. Ela nos dá uma dimensão real do teu amor. Ela nos mostra quem eu sou. Ela me mostra, meu Deus, quanto eu preciso buscar a sabedoria do Senhor na minha vida, nos meus relacionamentos, na minha família. Eu creio que isso também acontece com meus irmãos. E é por isso que nesse instante, Deus, eu quero pedir ao Senhor que esteja ministrando cura, Senhor, em relacionamentos familiares quebrados. Que esteja realmente restaurando, assim como foi na minha família, as famílias dos meus irmãos. Talvez relacionamentos de pais e filhos que estejam quebrados, talvez outros que estejam para se quebrar. Senhor, nós não precisamos mais de outros iguais a Absalão, que venham se revoltar contra seus pais. Também não precisamos mais de outros que chorem como Davi. A tua palavra nos mostra, Senhor, o caminho que nós devemos seguir. Esse caminho é Cristo. E Ele veio para mudar a nossa história. Mostra a cada um agora, Senhor, daqueles que precisam, o que é necessário fazer para que haja essa restauração. Pai, eu também te peço que se alguém aqui hoje chegou sem entender que um dos grandes erros da vida de Davi foi ser rei da sua própria vida e não se submeter a Deus em tudo, que essa pessoa possa entender que apesar de sermos pecadores, o Senhor nos dá a oportunidade de nos submetermos ao Senhor, recebendo a Cristo como nosso Senhor e Salvador. E aqueles que estão sendo agora, Senhor, chamados a isso, que façam de coração, aí onde se encontram, uma entrega de vida. Porque eu sei que essa entrega mudará não somente as suas vidas, mas as suas famílias. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.